vídeo para o meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista. Convido vocês para o meu sofá da psicanálise. Estou vestida de indiana em homenagem ao grande psicanalista inglês Walfrid Bion, que nasceu na Índia e foi criado na Inglaterra por uma babá indiana, e quem trouxe a salvação para a psicanálise entre os nossos contemporâneos, porque ele trouxe uma nova visão à psicanálise de amor, de compaixão, de sentimentos, e fez com que a psicanálise saísse do ostracismo e viesse até os nossos dias com uma nova roupagem mais humana. Meu grande mestre, Dr. Décio Gilberto Natrielli, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista de São Paulo, foi analisando de Bion, e eu fui analisando dele. Portanto, temos muito de Bion em nossas veias. E hoje aqui filmando vestida de indiana, para que possamos receber os fluidos, a iluminação de Bion, para uma visão melhor, mais humana, mais com amor, com sentimento, de Freud, Lacan, enfim, todos os lá do início da psicanálise. Obrigada, queridos seguidores. Boa tarde a todos, queridos seguidores, mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista. O tema de hoje é um artigo que li desta data, 27/4, de Renata Israel, sobre Freud explica, duas obras do pai da psicanálise que ajudam a entender o comportamento humano diante do coronavírus. Além do princípio do prazer, que foi escrito há 100 anos, e o mal-estar da civilização, que completa 90 anos de publicação, 1930, após a Segunda Guerra Mundial, em plena recessão. Obra que eu já falei várias vezes para você quando falo sobre o coronavírus. É, no mínimo, instigante que as efemérides de dois textos fundamentais de Freud aconteçam em meio a uma pandemia que traz incertezas, medo, isolamento social e morte, como a que estamos vivendo nesse momento. A situação é séria, assim como é a condição humana sobre a qual o pai da psicanálise debruça em além do princípio do prazer e em o mal-estar da civilização. Obras publicadas respectivamente em 1920 e 1930, mas que tratam esses textos, um centenário e outro quase, de títulos tão sugestivos, e de que maneira eles nos ajudam a entender a nossa humanidade diante do Covid-19? Freud explica. E também não se esqueça, que já falei num outro vídeo, que o momento que o Brasil está vivendo em paralelo ao Covid-19, na política, na economia, Totem e Tabu, uma outra obra de Freud, escrita entre as duas, 1927, se não me falha a memória, explica
o que está acontecendo com nossos governantes. Com a publicação de Além do Princípio do Prazer, Freud fez o que os psicanalistas chamam de virada de 20. Até então, sua obra era fundamentada no dualismo entre pulsão sexual e pulsão de autoperversão. Mas sua experiência na clínica, no período e acontecimentos com a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, o fizeram pensar que há na constituição pulsional do ser humano uma força destrutiva. Aquilo que eu sempre falo para vocês, uma situação de thanatos, de espírito de morte. A partir dessa ideia, Freud criou um segundo dualismo entre pulsão de vida e pulsão de morte, que junto com o conceito de trauma representam a tal virada de 20. Seus desdobramentos levaram Freud, então, com mais de 60 anos na época, a uma década de intensa produção de textos culturais, que inclui outros clássicos como Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 1921, O Futuro de uma Ilusão, em 27, que culminaram na publicação de O Mal-Estar da Civilização, em 1930. Coronavírus, o verbo é acalmar-se e não ser acalmado pelos outros, escreve a psicanalista Christian Dunker. Nesse contexto, é importante lembrar que Freud foi diretamente impactado pelos principais acontecimentos da época. Os soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial, com neuroses traumáticas, o fizeram retornar ao conceito do trauma que já havia abandonado, para pensar sobre a repetição de situações que não obedecem ao princípio do prazer, que é a nossa busca por gratificação imediata. Além disso, 3 de seus filhos se alistaram e Freud conviveu com o medo de os perder no conflito. Terminada a guerra, sua filha Sophie morreu, vítima de gripe espanhola em 1920. Além do princípio do prazer, é o embrião de uma ideia que chega ao ápice com o mal-estar da civilização. Freud começou a refletir sobre a questão de transitoriedade e sobre como a civilização europeia se tornou tão destrutiva, afirma Daniel Kupperman, psicanalista e livre docente do Instituto de Psicologia da USP. Entre 20 e 30, Freud para de falar de quadros psicológicos para focar no masoquismo, que, segundo ele, é o desejo de servidão. Freud aponta para a religião e o exército, 2 instituições fundamentadas na obediência, e afirma que a servidão se alimenta da pulsão de morte. Para o criador da psicanálise, quando o sujeito renuncia à sua subjetividade para obedecer de forma acrítica, ele deseja se sentir protegido. Esse masoquismo, essa servidão, é a troca de proteção de se livrar do estado de desamparo, como o Fausto de Goethe, que Freud admirava muito. Em Totem e Tabu, que eu já citei para falar da crise política e econômica que o Brasil está vivendo em paralelo ao coronavírus, que é uma outra obra de Freud, e escrita também nesse intervalo entre 20 e 30,
ele se refere às instituições religiosas, às instituições militares, por estarem fundamentadas na obediência, e afirma que a servidão se alimenta da pulsão de morte. Porque as pessoas deixam a sua subjetividade de lado para ser fanático por essas instituições, assim como muitos dos brasileiros nesse momento estão vivendo o que ele explica em Tote Tabu, e estão fanáticos por falas fundamentadas em fake news, de gente que não tem conhecimento, não tem cultura, não respeita a ciência. E isto está atrapalhando o episódio do coronavírus no Brasil e aumentando a olhos vistos e ninguém tomando providências. Voltando a liberar o isolamento social, que é o único remédio para o coronavírus nesse momento, porque não temos vacina, não temos tratamento definido, não conhecemos ainda todas as transmutações do vírus que vêm ocorrendo. O único remédio é o isolamento social. E há uma forçada de barra, vamos dizer assim, para que o comércio, a sociedade volte a viver normalmente apenas com o engodo de uma máscara de pano lavável que não tem fundamento científico nenhum de proteção, a não ser melhor do que nada. E é muito cômodo fazer isso, deixar que o genocídio aconteça, tentando salvar a economia, que neste momento está difícil, precisa ser mágico, e vamos ver a olhos nus, em nossa volta, tudo isso acontecer sem poder fazer nada. Porém, povo brasileiro, arregassem as mangas. Não vão às ruas, porque o isolamento se faz necessário para a não proliferação do coronavírus. Mas lembre-se destes palhaços que não estavam se importando com a raça humana, com o genocídio em massa, e sim com o seu próprio bem-estar e dos seus filhos. Mas o coronavírus poderá chegar até lá, e a gente só sente na pele a dor da perda, o luto, quando perdemos um ente querido para o coronavírus. Obrigada. Boa tarde, queridos seguidores, dando continuidade ao vídeo anterior, vou fazer alguns comentários a seguir que constavam do artigo e tentando complementar alguma coisa. Vamos chamar, seria a parte 2 do vídeo. E por que o negacionismo combate a ciência? Porque tem um relacionamento com a realidade. De Daniel Kopperman, psicanalista e livre-docente do Instituto de Psicologia da USP. Negação é um mecanismo de defesa muito usado pelas pessoas e é o pior deles, não acrescenta nada. É um jeito da gente fugir da situação. Brincar de fazer de conta que não existe nada, que não tem coronavírus, não tem vírus, coisa nenhuma. A ideia do desamparo nos ajuda a entender
a atitude negacionista de alguns diante da pandemia do novo coronavírus. Uma incerteza como a que vivemos agora gera insegurança e nos remete ao desamparo infantil, como um lembrete de que o nosso controle do mundo tem limites. Eu já falei em algum vídeo sobre o Winnicott, um outro grande psicanalista, um grande pensador, que ele fala do jogo da criança quando brinca de esconde-esconde. Quando ele se esconde, ele sente prazer por se esconder e sair de cena. Enquanto que quando ele demora para ser achado, ele se sente desamparado, abandonado, em desespero e entra num espírito de Thanatos, de morte. O negacionismo, ou a recusa da realidade, é um modo de se defender pela via da inversão do desamparo, pela onipotência. A criança, na hora que se esconde, ela se sente onipotente. Na hora que ela não é achada, nos ensinamentos do Winnicott, ela se sente desamparada. Dizer que é uma gripezinha ou se sentir invulnerável porque tem uma defesa psíquica. E por que o negacionismo combate a ciência? Porque ela tem um relacionamento com a realidade. A ciência precisa de provas, diz Kupperman. Então, esse mecanismo de defesa, por favor, que gera um negacionismo, não usem. Ele é péssimo para você e para a humanidade. Seja humano, seja empático com o seu semelhante, ajude a ciência a pesquisar, a desenvolver um vírus desconhecido que estamos enfrentando no momento, grande inimigo sobre a crosta terrestre. Insônia. Siddhartha Ribeiro, neurocientista, dá conselhos para dormir melhor nessa pandemia, lavar muita louça, porque assim a gente se cansa e dorme melhor. O psicanalista Alexandre Costa, coordenador de ensino da formação freudiana, lembra que a agressividade de que Freud trata nos dois textos que comentei no vídeo anterior é vivida contra o outro, uma ideia que se repete agora diante do novo coronavírus para todos nós cidadãos do mundo. O vírus surge de modo invisível, mas no momento em que se aproxima, é preciso encontrar um lugar fora do nosso grupo para essa agressão. Primeiro, ele é algo que vem de fora, uma ameaça estrangeira, que só atinge quem viaja. Depois, como a letalidade parece ser maior entre os idosos, eles devem ser isolados do resto da população. Mas depois fomos vendo que ele ataca desde recém-nascidos e em qualquer idade. Porém, os idosos são mais frágeis, têm mais doenças, comorbidades e uma possibilidade maior de adquirir o vírus e complicar por cardiopatias, por diabetes, obesidade, câncer, etc.
como não conseguimos lidar com a ameaça, discriminamos, como acontece hoje com os chineses e como aconteceu com os judeus na época de Freud. Uma preguiça positiva. É importante lembrar que para Freud a destruição tem uma dimensão criativa. Por isso que a crítica é construtiva e nos dá abertura para uma nova criatividade em cima de uma mesma situação. Existem maneiras de o sujeito enfrentar a desestabilização que a pulsão de morte causa em seu aparelho psíquico. Ele pode sucumbir ao supereu tirânico e adoecer, por exemplo, deprimido, ou criar estilos de existência, entre eles os afetos, a arte e a ciência. No período entre 20 e 30, Freud escreveu que a pulsão de morte alimenta o apetite destrutivo, mas também afirma que renunciar ao prazer é sucumbir. Para ele faz parte da saúde psíquica, porém esse prazer não pode ser letal, levando-nos à morte. Acreditar em um projeto de investir nisso, o que ele chamou de ideal de eu. É possível criar novas formas de consumir a vida e pensar possibilidades futuras. Nem tudo está acabado, tudo isso irá passar e a vida continuará, como aconteceu nas décadas de 1920 e 30 no mundo. Esta parte foi escrita por Mônica Doneto Guedes, psicanalista. Ela foi muito feliz, porque falar de possibilidades futuras frente ao momento que estamos vivendo no mundo se faz muito difícil. Mas como investir em projetos futuros diante de um tempo de incertezas, como o provocado pela Covid-19? Ela diz que já percebe mudanças na clínica psicanalítica. Fomos privados de uma série de coisas, mas esse lugar não é necessariamente ruim. Fomos para o nosso lugar de pertença, a nossa casa, as nossas origens, os objetos de família circulando em volta de nós através da transgeracionalidade. E diz ela, é possível criar novas formas de consumir a vida, buscar formas de satisfação e pensar possibilidades futuras. A quem esteja olhando para outras coisas e se conectando com aspectos mais simples de seu modo de existir. Por exemplo, quem pode ficar em casa, mesmo trabalhando de forma remota e tendo que dar conta das obrigações pessoais diárias, tem se sentido pressionado para ocupar ainda mais o tempo. As redes sociais estão cheias de sugestões de lives, aulas de ginásticas, cursos online, coaches da quarentena, pregando como cada um deve levar sua vida nesse momento. Mas assumir o cansaço pode ser a chave
para a dimensão criativa descrita por Freud. Existe uma dimensão positiva da preguiça, que é promover um estado de contemplação criativa, o vazio psíquico, que não é sinônimo de falta, é uma abertura para a criação. Ficar se ocupando demais é uma maneira de não experimentar novos modos de existência. Ensina Daniel Kupperman. Porém, eu estou aqui gravando vídeos para vocês, queridos seguidores. Até acabei falando de coronavírus, sendo que o meu canal era específico de psicanálise, mas no sentido não de convencer vocês a isso ou aquilo, e nem passar muito a minha intenção política, social, de sentimentos, mas sim de tentar explicar a psicanálise, explicar para vocês o momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus e o momento terrível que o Brasil está passando em paralelo a esta pandemia, na política, na economia, pelos nossos dirigentes governamentais, infelizmente, no sentido de vocês poderem clarear as suas ideias e pensarem mais na próxima eleição, na hora de votar. Obrigada, queridos seguidores.